Diz assim, Salmo 57, a partir do versículo de número 1. Compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois me refugio em ti. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa por mim. Ele enviará seu auxílio do céu e me salvará. Envergonhará meu opressor. Deus enviará a sua misericórdia e sua verdade. Estou deitado no meio de leões, tenho de deitar-me no meio dos que me querem devorar. São homens cujos dentes são como lanças e flechas, e cuja língua é como espada afiada. Ó Deus, sê exaltado acima dos céus, e a tua glória esteja sobre toda a terra. Armaram um laço para os meus passos, minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram nela. Meu coração está firme, ó Deus, firme está o meu coração. Cantarei louvores, sim, eu cantarei. Desperta minha alma, despertai, lira e harpa, quero despertar a alva. Senhor, eu te louvarei entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois teu amor é grande até os céus e tua verdade até as nuvens. Ó Deus, seja exaltado acima dos céus, a tua glória esteja sobre a terra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Pedimos que mais uma vez o Senhor se revele a nós, fale conosco e nos abençoe, para a tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos por lutas passado. Alguém já ouviu esse hino? Temos por lutas passado. Um hino. O hino do Inário para o culto cristão. Tem esse título e começa exatamente com essa frase. Temos por lutas passado. E eu acho que esse podia ser o cântico do ano. Cântico do ano de 2020. Temos por lutas passado. Temos passado lutas como sociedade. A luta aí contra o Covid. Estamos aí já numa segunda onda. Muita luta. Luta para muita gente. A gente tem passado por lutas também como igreja. Graças a Deus, fomos vitoriosos, recebemos vitória do Senhor em nossa campanha. Luta grande também. Luta grande. Deus nos abençoou. Mas termina uma luta e aí a gente foca nas outras. Não é que elas não estavam acontecendo, mas é que a gente estava focado em outras lutas. E aí então vencemos a luta, agora voltamos o foco e continuamos enxergando lutas aqui, lutas ali, desafios estão aí à nossa frente. Temos lutas em casa, temos lutas como família, temos lutas individuais, pessoais, converso aí com pessoas, converso com irmãos, converso com irmãs. Estou a par de algumas lutas, diversas lutas, de todos os tipos. Desde lutas dentro do lar, até lutas no serviço, no trabalho. A verdade, irmãos, é que o que não nos falta nessa vida são lutas. É luta para dar e vender. Fala aí. Muita luta. Isso quando elas não vêm todas de uma vez. Não é? Às vezes podia ser assim. Fizesse uma filinha de lutas para você ir lutando aos poucos. Mas não, às vezes elas te cercam. E parece que você não vai dar conta. O Davi
que o diga, o Davi que escreveu esse salmo, embora tenha se tornado rei de Israel, e foi conhecido também como guerreiro, homem experimentado em lutas, todos os tipos de lutas. Logo que aparece na Bíblia como um menino que vai levar mantimento para os seus irmãos que estão no campo de batalha contra os filisteus, estão amedrontados por causa de um gigante chamado Golias, que os desafia todos os dias, ele vai levar ali o mantimento, e em determinado momento o seu irmão mais velho lhe acusa. Por que você veio aqui? Eu sei por que você está aqui, por causa do teu coração mau, você é orgulhoso. Com quem você deixou aquelas nossas poucas ovelhas, você veio aqui ficar espiando a guerra. E aí o Davi olha e responde, mas o que eu fiz agora? Não posso nem conversar. Sinal que os conflitos já existiam. O que eu fiz agora é sinal que havia ali desentendimentos, conflitos, perseguição. Aí, nesse mesmo dia, ele vai para uma luta ainda maior contra o Golias, que ninguém queria encarar. Ele se apresenta, o rei Saul, que teoricamente deveria enfrentar o Golias, ele então fala, então vai você enfrentar. Ele vai, enfrenta a luta, o povo de Israel explode em festa, diz que quando eles voltam da batalha, as mulheres saem cantando, saem festejando, é como se fosse assim, um time que volta de uma conquista, por exemplo, da Copa do Mundo, chegou em casa, aí o povo está em festa. Só que as mulheres cantam, Saul venceu milhares, Davi 10 milhares, aí o Saul fica com ciúmes. Aí o Saul fica com inveja. Aí o Saul diz assim, bom, o que falta dar para ele? Só o reino, só o trono. Então começa a persegui-lo. E começa a perseguir o Davi de tal forma que o Davi tem que fugir para o deserto, mais lutas. E esse salmo que ele escreve, o salmo de número 57, embora não muito conhecido, é salmo que ele escreve justamente quando ele está passando por essa luta. Ele vai ter outras lutas, ele vai ter lutas toda a vida, até quando ele está já no leito de morte, seus filhos estão lá disputando quem vai ser o rei, ele tem que chamar lá o Salomão e dizer que o Salomão era o filho que ia assumir o trono. E o conselho é o seguinte, ser homem, ser corajoso, porque o que não falta nessa vida são lutas, do começo ao fim. E aí quando ele está aqui fugindo do Saul, ele está, inclusive, numa caverna. Aí você é romântico, né? Imagina aquela caverninha. Tá? Não, devia ter lá bicho, devia estar com odor, tem um monte de coisa lá, é luta. E é nesse contexto, fugindo de Saul, para salvar a própria vida, dentro de uma caverna, talvez aí no seu título do Salmo, o meu está escrito assim, ao regente do coro, adaptado para Altachete, Miquitã de Davi, quando fugia de Saul. Talvez no seu esteja inclusive escrito na caverna, porque era o tempo da caverna que ele vivia, por estar fugindo. É nesse contexto que ele escreve esse salmo. E esse é um salmo interessante porque nos ensina não apenas as fases que podemos passar nas nossas lutas, os tempos que vivemos nelas, mas também o que fazer em cada uma dessas fases, em cada um desses tempos. Então, quais são as fases que possivelmente passamos nas nossas lutas? E o que devemos fazer em cada uma dessas fases? Então, uma fase é a fase da identificação, em que você precisa identificar qual é a luta. O que de fato está acontecendo? O que de fato você está enfrentando? O que de fato você está passando? Qual é de fato
a tua luta. Porque, embora pareça óbvio, nem sempre é fácil a gente identificar de fato o que está acontecendo. De fato, qual é a luta que está diante de nós? Nem sempre. Não é fácil, primeiro porque a gente é ovelha. E ovelha enxerga mal mesmo. Por isso que precisa de pastor. Diz que ovelha enxerga assim, pouquinho. Ela é guiada mais pelo que ouve do que pelo que enxerga. Por isso que o Salmo 23 vai dizer, a tua vara e o teu cajado me consolam, porque quando a ovelha está atravessando o vale, ela não está enxergando. Mas ela ouve o barulho, o som do cajado, e fala, o pastor está aqui. Então me tranquilizo. Ele está me guiando às águas tranquilas. Ovelha enxerga pouco. Então tem que ouvir. E segundo, é difícil a gente identificar de fato qual é a luta que a gente passa, porque dói. Nem sempre a gente está disposto a enxergar a verdade, porque a verdade dói. Nem sempre a gente está disposto a reconhecer de fato o problema. E aí a gente começa, não, mas não é bem assim, não é bem assim. A gente começa a querer meio que tampar o sol com a peneira. Porque se a gente aceitar o que é, a gente vai ter que fazer algumas coisas que a gente não está muito disposto. Mas chega uma hora que a verdade se escancara. Que não tem mais como negar. Está aí. Está todo mundo vendo. Você está vendo. E é o que acontece com o Davi. Versículo de número 4, ele diz claramente qual é a situação dele. Ele está lúcido. Ele está vendo, ele está enxergando, ele não está mais iludido. Não está mais iludido. Está enxergando a realidade. E aqui a descreve. Estou deitado no meio de leões. Tenho de deitar-me no meio dos que me querem devorar. São homens, cujos dentes são como lanças e flechas, e cuja língua é como espada afiada. Então, o que a gente faz quando a verdade se escancara? Quando a gente identifica de fato o problema. Quando a gente identifica de fato qual é a luta. O que a gente de fato está passando e vai ter que enfrentar. O que a gente faz? Aceita. Aceita. Encara. Aceita a verdade, mas não simplesmente para se resignar. Mas aceita a verdade, a reconhece, não a nega mais, para saber como lutar. Por quê? Porque o primeiro passo para você vencer uma doença é reconhecer que a tem. Enquanto você ficar negando, você não vai procurar ajuda. O primeiro passo para você se achar é reconhecer, me perdi. Porque enquanto você está lá, não, eu sei, você vai se perdendo. Vai se perdendo. E aí fica a mulher do lado, pergunta para alguém, não, eu sei. Primeiro passo para você vencer uma luta é você identificar qual é o problema. Qual é o adversário? Então eu te pergunto, afinal, qual é a tua luta? Qual é, de fato, a tua luta? Ou você está dando murro no ar? Você está batendo em quem não deveria bater?
Então, com a ajuda de Deus, a identifique. Lembra que a luta não é contra a carne ou sangue. Lembra? Para que você possa dizer como Paulo. Corro não como alguém que não tem alvo. E luto não como alguém que golpeia o ar. Fica dando soco no ar. Que simplesmente não identificou de fato qual é a luta. Essa é a primeira fase, a primeira atitude. Segundo, vem a fase do se refugiar, porque quando você identifica a luta, você não apenas identifica a luta, mas você identifica o tamanho dela. E não raro, é maior do que você. E quando você percebe de fato que você vai ter que enfrentar, o que você está passando, não é raro você entrar numa rota de desespero. E entrando em desespero, começar a fazer o que não deve. Inclusive se revoltar. Quando você entra nessa fase, o que você é aconselhado a fazer pela palavra de Deus não é se revoltar contra Deus, é se voltar para Deus. Se refugiar nele. Buscar o seu abrigo. A sua proteção, porque o problema, a luta pode ser maior do que você, mas ele é fortaleza suficiente para te proteger. Então vá até ele. Se esconda nele. Busque refúgio, é o que o Davi faz. Ele diz no versículo de número 1, compadece-te de mim, ó Deus. Compadece-te de mim, pois me refugio, me escondo. Busco proteção em ti. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passem as calamidades. Olha que interessante. Me refugiarei à sombra das tuas asas, que lá ficarei lá escondido, protegido, até que passem as calamidades. Então, ele corre para Deus igual uma criança corre para trás da mãe. Sabe? Quando a criança corre para trás da mãe, para buscar proteção, para buscar refúgio, para se esconder de algo que ela teme. Por que a gente tem que fazer a mesma coisa? Em vez de ficar aí revoltado, por que a gente precisa correr para Deus? Bom, primeiro porque tempo de provação pode virar tempo de tentação. Ouça isso, tempo de provação pode virar tempo de tentação. Lembra de Jesus no deserto? Então, saiba de uma coisa, o mal não pode fazer nada, absolutamente nada contra você, enquanto você estiver escondido em Deus. Então, em nome de Jesus, corra para lá, fique lá e por nada saia de lá. Fique em Deus. Fica em Deus. Lá você está protegido. E segundo, porque quem nos salva? A nossa salvação. Quem nos ajuda? Quem pode nos ajudar não são os homens. A Bíblia diz que os homens não podem ajudar. Quem nos salva, quem nos ajuda é Deus. Deus nos ajuda. Deus pode nos ajudar. Deus pode nos salvar. Então, se você, de repente, um dia, no meio de uma luta, você chegar para uma pessoa e dizer assim, puxa, mas aonde você estava? Na minha maior luta, eu esperava que você me ajudasse. Onde que você estava? Sabe o que essa pessoa pode responder para você? Eu estava no campo de batalha.
também esperando que alguém viesse me ajudar. Porque está todo mundo na luta. Se um dia a gente fizesse aqui o jogo da verdade, se a gente tivesse coragem para fazer isso, e cada um de fato abrisse o seu coração, a gente ia entender porque o autor do hino escolheu o plural e não o singular. Não escreve, tenho por lutas passado, mas escreve, temos por lutas passado. Não é só você que tem luta. Está todo mundo enfrentando lutas. Então não cobre de outro aquilo que você também não pode fazer. Porque ninguém é Deus para estar o tempo todo. Fazer tudo. Deus é Deus. Por isso que o Pedro vai dizer assim, olha, essas mesmas lutas estão acontecendo com os outros irmãos. Em toda a terra. Terceiro, é a fase do clamor. Porque você já identificou a luta. Você já decidiu ficar em Deus. Não, eu vou ficar em Deus. Vou permanecer nele. Não vou dar as costas, porque é Ele que me salva, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Então chega a hora de você clamar, de você orar, porque ok, eu vou ficar em Deus, vou esperar nele, dele vem a minha salvação, mas é só esperar ou eu tenho que fazer também alguma coisa? Porque tem lutas que você tem que lutar. Você não quer lutar, mas Deus te chama para a luta. Tem lutas que você quer ir lá e resolver tudo de uma vez. E Deus fala, não, pode, senta aí. A luta é minha. Diz o Senhor. Tem luta que não é para lutar. Que a luta é dele. Como que a gente vai saber? Por isso tem que clamar. É interessante que é o que o Davi faz, versículo de número 2. Clamarei ao Deus Altíssimo. Ao Deus que tudo executa por mim, Ele enviará o seu auxílio do céu e me salvará. Envergonhará o meu opressor. Deus enviará sua misericórdia e sua verdade. E talvez na sua Bíblia esteja, enviará a sua fidelidade. Por quê? Porque é a tradução de uma palavra que tem o sentido assim, algo que traz confiança. Algo que te dá certeza, algo que te dá convicção, algo que é como uma rocha que você pode firmar os pés no alto, aí você pode enxergar claramente e saber então o que fazer ou o que não fazer. E não é isso que a gente precisa? Na hora das lutas? A gente ter convicção, certeza a respeito do que fazer e o que não fazer. E o Davi tinha experiência disso. Porque quando ele assume o reinado, diz que os filisteus ficam sabendo e não esperam não, já se levantam contra ele. Tipo assim, para não deixar ele nem se aprumar, pegar de surpresa. E quando ele ouve que os filisteus estão vindo, diz que ele consulta a Deus, devo lutar contra eles? E a resposta é sim, vai. E ele vence. Não passa muito tempo, os filisteus se levantam de novo, no mesmo lugar a luta. E ele poderia, bom, agora com esse tipo de luta eu já sei lidar, deixa eu ir lá. Mas ele consulta a Deus de novo. Devo ir contra eles? Sim, mas agora vá por trás, pelo caminho das amoreiras. Ou seja, a luta era a mesma, mas agora o caminho era diferente. Então essa que é a hora de você orar.
Essa que é a hora de você clamar. Essa que é a hora de você jejuar. Essa que é a hora de você pedir oração. Mas não para dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Porque o que Ele tem que fazer, Deus já sabe. Você não precisa informar. É clamar para que Deus faça? Sim. Para que Deus haja? Sim. Para que Deus estenda a mão? Sim. Para que Deus envie socorro? Sim. Para que Deus se apresse? Sim. Mas mais do que isso, para você saber o que fazer e o que não fazer. Se é para fazer, se não é para fazer. Porque é promessa, clama a mim e te responderei. E te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Tem coisas aí na sua luta que você ainda não sabe. E que você precisa saber. Como saber? Clamando a quem sabe. Então clama a mim, e eu te responderei, e eu vou te anunciar coisas grandes, coisas ocultas, coisas inacessíveis, que você não sabe, mas há de saber. Então você identifica, você se refugia, você passa a orar. E aí entra uma outra fase, que é a fase do ouvir. Porque Deus começa a te visitar. Deus começa a falar. Deus responde orações, viu? Deus responde orações. Deus visita aqueles que a Ele clamam. E fala. Diz. E aí quando Deus começa a falar com você, quando Deus começa a te mostrar coisas que você não enxergava, parece assim que a alma vai se assentando. E você chega uma hora que você diz assim para você mesmo, mas por que você está assim? Não precisa ficar assim também, né? Não é para tanto. Ou como o próprio Davi disse, também num salmo, por que estás abatido, ó minha alma? Por que se inquietas dentro de mim? Confia em Deus, pois ainda o louvarei. Se aquieta, descansa nele, pois ainda o louvarei. Ou em outra parte, não serei tão abalado. Não é tudo isso também. Calma. E aí a alma vai se aquietando, a sua cabeça vai voltando para o lugar, e o seu coração vai se firmando, vai ficando firme. Olha a mudança, a partir do versículo de número 5. Ó Deus, seja exaltado acima dos céus, a tua glória esteja sobre toda a terra. Armaram um laço para os meus passos, minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram nela. Meu coração está firme. Ó Deus, firme está o meu coração. Se estabeleceu, se firmou, está com os dois pés fincados na rocha. E a gente não sabe se Davi escreve isso porque a coisa já aconteceu, o livramento chegou, ele está agora com a vitória em mãos já, ou se essa convicção veio simplesmente pelo que Deus revelou que ainda aconteceria, e eu fico com a segunda. Fico com a segunda porque tem muitos exemplos na Bíblia assim. Por exemplo, Ana, que era atormentada pela sua adversária,
e ficava abatida, não comia. Seu marido tentava consolar, não adiantava. O que adiantou? Um dia ela foi até o templo do Senhor. Lá ela derramou a sua alma. O sacerdote, inclusive, achou que ela estava embriagada. Ela disse, não, eu só estou colocando, derramando as minhas angústias, as minhas aflições diante de Deus. E aí o sacerdote diz, então vai que o Senhor atenda o seu coração, o seu desejo. E o semblante de Ana já não era triste. Aconteceu com o próprio Senhor, lá no Getsemane, na sua agonia, em oração, suou sangue. Mas Deus lhe enviou um anjo que o fortalecia, que o consolava, de modo que quando chegaram os seus algozes que o iam prender, quem caiu foram eles, não Jesus. Jesus não, Jesus ficou de pé, firme, porque estava agora firmado pelo que recebera do Pai, na sua angústia, na sua aflição. O Paulo estava numa tempestade que já durava 40 dias, já tinha todo mundo perdido as esperanças de sair vivo daquele negócio, quando um anjo do Senhor de Jesus lhe visita e lhe dá a certeza de que só o barco se perderia, mas nenhuma vida se perderia. E ele então se anima e anima outros. E conosco não é diferente. Deus também nos visita nas nossas angústias. Deus nos visita nas nossas tribulações. Deus nos visita nas nossas lutas. E Ele fala conosco. Então eu te pergunto, que Deus já falou com você? Não adianta Ele falar com você e você amanhã está fazendo outra coisa. Então o que Deus já falou com você? Qual foi a última coisa que Ele falou com você a respeito dessa luta que você está passando? Então, ouça o que Ele falou e fique firme nisso que Ele falou. Porque isso vai te servir como âncora, como um rochedo, para que você fique firme nas tuas tribulações. Para que elas passem, não você. Fique firme naquilo que Deus falou na palavra do Senhor. E aí vem então, irmãos, uma última fase, que é a fase de cantar. A fase da caverna passou e a fase de cantar chegou. Olha o que o Davi vai dizer. Cantarei louvores, sim, eu cantarei. Verso 8. Desperta minha alma, despertai, lira e harpa. Quero despertar a alva. Senhor, eu te louvarei entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações. Tem lutas. Que a gente precisa ser muito sincero. Há algumas lutas nessa vida que o livramento delas, ou seja, a vitória, está para depois da ressurreição. Essa é a verdade. Tem lutas nessa vida que a vitória vem na ressurreição. Porém, Deus, na sua graça e na sua misericórdia, também prepara, também reserva muitas vitórias que a gente não vai ter que esperar o céu, Ele vai nos dar enquanto aqui na terra. Essa foi uma. Porque pelo contexto histórico a gente sabe que Saul, o perseguidor de Davi, foi vencido e Davi foi erguido. Passou o tempo de caverna, chegou o tempo de cantar. Há lutas que você ainda cantará a vitória
nessa terra. Nessa terra. Vai ser testemunho da ação de Deus na tua vida. Da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor na tua vida. Agora, sabe qual é o nosso problema? É que a gente gostaria de atravessar o mar das lutas numa lancha. Tipo assim, pegou a lancha, ligou o motor e pronto, chegou lá. Passou, não é assim? Eu também queria. Pega uma lancha e vamos embora, gente. Chega, para que ficar aqui? Mas tem algumas lutas que a gente atravessa mais assim como se fosse num transatlântico, sabe? Vai devagarzinho. Às vezes parece que não está nem se movendo, não está acontecendo nada, não está mudando nada. Aí você dorme, acorda, parece que está no mesmo lugar, não muda o negócio. Mas está andando sim, está movendo sim, está mudando, você que não está percebendo. Então se você não se desesperar, se jogar no mar, querer sair nadando, se acalmar, descansar em Deus e aproveitar a viagem, uma hora à noite passa e chega o dia, amanhece. Tempestade passa e chega os dias de bonança. Passa o tempo da caverna e chega o tempo de cantar. Às vezes a gente não fica assim por causa de uma luta, uma adversidade. Às vezes parece, será que eu vou me alegrar outra vez? Vai se alegrar. Deus há de trocar as vestes de choro, cinza, e trazer as vestes de alegria. Temos por lutas passado? Temos. Mas elas vão passar. E enquanto elas não passam, Deus está conosco. Deus tem estado conosco. Deus tem estado conosco nas lutas. Deus tem nos visitado nas nossas lutas. Deus tem falado conosco nas nossas lutas. Deus tem nos sustentado nas nossas lutas. Deus tem nos ajudado nas nossas lutas. É por isso que ainda não passamos com elas. Estamos passando por elas, mas não com elas. Por isso a minha oração é que seja qual for a sua luta, em que fase você está, Deus te tome pela sua mão e te conduza até o dia da vitória. E o dia da vitória, a vitória se chama Jesus. A vitória se chama Jesus. Que assim seja, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.